Bom, gente, na aula anterior, então, a gente conheceu quais são os três estados da mente e compreendemos como que a mente sábia emerge da integração da razão e da emoção. E nesta aula, então, nós vamos avançar para o primeiro conjunto de habilidades práticas de mindfulness da DBT, conhecido como habilidades o quê? Mas André, o que que significa as habilidades o quê? Então vamos lá. Essa expressão responde a uma pergunta central. O que fazemos quando praticamos mindfulness? Marshall Linehan organizou a resposta em três ações para parecer capacidades simples e espontâneas. Elas de fato representam formas específicas para direcionar a atenção e reestabelecer as formas específicas com as experiências. Então, basicamente, em vez de ficar reagindo automaticamente aos pensamentos, emoções e aos impulsos, a pessoa então aprende a perceber esses processos internos, né, esses conteúdos com mais clareza, reconhece de maneira mais precisa e se envolve de uma maneira mais consciente a esses processos internos. Então vamos agora para a primeira habilidade do mindfulness, né? E é a habilidade do observar, que significa justamente conseguir perceber aquilo que está acontecendo antes de ficar julgando, interpretando, avaliando ou tentando modificar essa experiência. Então, a gente pode observar os pensamentos surgindo, as emoções se desenvolvendo no nosso corpo, as sensações corporais, os impulsos, os sons, as imagens, os cheiros, tudo, né? O objetivo não é analisar por que está acontecendo, mas sim reconhecer o que está acontecendo. Então, na prática, isso pode significar conseguir notar o coração acelerando, que os músculos ficaram tensos, que surgiu uma sensação de tristeza, que o pensamento está aparecendo com um conteúdo emocional negativo. E muitas pessoas elas vivem grande parte do tempo justamente funcionando no modelo automático, né, no piloto automático. E percebem as suas emoções apenas quando elas chegam no pico de intensidade elevada, né, naquele auge da crise de ansiedade, crise de tristeza e tudo mais. Então, observar justamente permite a gente conseguir identificar os primeiros sinais da experiência e criar essas condições para respostas menos impulsivas e mais conscientes. E agora a gente vai para a segunda habilidade, que é descrever. Depois de então a gente observar a experiência, a gente aprende a traduzir essa experiência em palavras de maneira objetiva, de maneira mais clara, de maneira mais precisa, mais compatível com aquilo que realmente está acontecendo. Então, descrever não significa explicar, interpretar, julgar, mas sim conseguir identificar pensamentos, identificar emoções, identificar sensações e acontecimentos da experiência. Então, em vez de afirmar eu sou um fracasso, por exemplo, a pessoa pode reconhecer estou tendo um pensamento de que sou um fracasso. Então, em vez de concluir que a situação é insuportável, pode dizer então estou percebendo a ansiedade surgindo, crescendo, a tensão no corpo, a vontade de sair daqui. Então, essa mudança de perspectiva linguística reduz muito a fusão que as pessoas têm sobre os conteúdos internos. Então, a maneira como a gente descreve determina também a maneira como vai se desenrolar a emoção, né? Ou a experiência em si. Então, quando a gente nomeia as experiências sem transformá-las imediatamente numa verdade absoluta, a gente consegue desenvolver mais essa clareza, mais essa capacidade de diminuir a influência dessas interpretações prejudiciais, automáticas, que vão piorando os quadros comportamentais. E a terceira habilidade, então, e a última, né, é o participar. O que significa envolver-se nessa questão da participação? Significa a gente conseguir estar plenamente na atividade realizada, a gente direciona a nossa atenção e a nossa energia para a experiência presente. Então, participar não significa agir sem consciência, mas sim conseguir reduzir as fragmentações da atenção, conseguir permitir que a ação aconteça com maior presença, com maior entrega, né? Então, essa habilidade pode ser praticada durante uma conversa, uma refeição, uma caminhada, uma atividade profissional, qualquer tarefa cotidiana, né? Então, quando a gente participa do momento presente, a gente diminui a tendência da ruminação e a gente consegue permanecer mais
fixo, né, mais ancorado no aqui e agora e sair dessas preocupações do passado, essas memórias, essas preocupações do passado, essas antecipações do futuro, né, a gente consegue entender o que está acontecendo no momento presente propriamente dito, né? Então a pessoa ela passa a se envolver mais diretamente com o que está fazendo, né? Com aquilo que ela está participando, integrando, né? Ela responde de maneira mais concreta à realidade. Então, dessa forma, tudo isso vai diminuindo significativamente esses processos mentais prejudiciais, né, da ruminação, dos pensamentos negativos, das distrações constantes e, sobretudo, de um automatismo, de uma falta de consciência no aqui e agora. Então, para a gente finalizar, as habilidades de observar, descrever e participar, elas funcionam de maneira integrada e elas ampliam progressivamente a nossa capacidade de atenção consciente. Então, primeiro a gente percebe aquilo que está acontecendo, depois a gente nomeia de maneira mais precisa, mais correta, mais clara o que está acontecendo, e depois a gente se entrega ao que está acontecendo, né? A gente participa intencionalmente do momento presente. E esse processo, então, ele favorece todo esse caminho do crescimento, do autoconhecimento, da regulação emocional, de escolhas mais flexíveis diante dos pensamentos, emoções e impulsos. Entretanto, eu acho importante a gente salientar aqui que é importante a gente saber fazer isso durante a prática de mindfulness, durante o treinamento da DBT. Então, é importante que a gente internalize todas esses mecanismos, né, esses elementos da mindfulness em nós mesmos para conseguir oferecer isso para os nossos pacientes, obviamente. Então agora na nossa próxima aula a gente vai estudar as habilidades como, que é agir sem julgamentos, fazer uma coisa de cada vez e orientar o comportamento por meio da efetividade. Então essas posturas elas vão ajudar a gente a também ancorar mais a observação, a descrição e a participação como os pilares do mindfulness.